Troca de volta ao vivo, meia-noite e 53. Eu tô olhando aqui no Twitter, o assunto é a eleição no Vasco da Gama de torcedor indignado. Traído, cara, traído. Tá todo mundo muito triste. Pela forma como é feito, não é... Exatamente. A manobra... Vamos até lá ver como é que tá a situação. Eu queria saber, acho que a gente não vai conseguir ouvir o Campelo agora, eu queria saber se o Eurico vai ter um cargo na diretoria do Campelo. Não sei se o Eurico diretamente, mas repente provavelmente os cavalinhos dele vão estar lá, né? Ah, isso aí você pode ter certeza. E não vai mandar por trás? Pode ser. Eu tô lendo aqui, é só mensagem de torcedor do Vasco completamente indignado. Chama o Fred Justo, então, ao vivo com a gente, tá ali bem pertinho da situação, sentindo esse clima. Fred, como é que está a situação? Os apoiadores do Brant já foram embora, ele tá por aí, o Campelo vai falar? Não, por enquanto todo mundo continua aqui, eles estão ali dentro ainda conversando. O Campelo está nesse momento conversando com os jornalistas do Vasco, o pessoal do site, da TV Vasco, e a assessoria de imprensa do Vasco disse que ele não falaria com os jornalistas hoje, ou seja, o presidente eleito para os próximos 3 anos não daria entrevista hoje. A gente está aqui, todo mundo posicionado na porta, aguardando a saída do Campelo para saber se ele vai falar com a gente. Mas respondendo e tirando a dúvida, respondendo a pergunta aí que vocês indagaram ainda há pouco aqui sobre o Eurico continuar e o filho dele, Euriquinho, que era até então vice-presidente de futebol do Vasco. O Euriquinho me disse hoje aqui, eu já falei mais cedo, ele disse que não vai ter nenhum cargo nessa nova gestão do Vasco, assim como o Eurico Miranda. É claro, que o que eles falam hoje pode mudar amanhã. A gente viu aqui o Alexandre Campelo, até então era aliado do Júlio Brandt, acabou rachando e hoje foi eleito aí o novo presidente do Vasco. O Euriquinho ainda brincou comigo e disse, olha, eu fiz uma promessa até para minha esposa. Então, eu não tenho como não cumprir essa promessa. Eu não sou mais funcionário do Vasco, não vou ter nenhum cargo mais no Vasco. Agora é acompanhar para ver. E aí, só para a gente dar um panorama, né, um número de votos, foram 252 votantes para presidente do Vasco. É um número menor que os 254 votantes para o presidente do Conselho. Então, desses 242, 154 foram para o Campelo e 88 para o Júlio Brandt. Os dois continuam ali dentro, a gente está aguardando a saída deles para saber se eles vão conversar com a gente. A gente segue aqui agora, a gente ouve uma bomba, agora não sei se vocês puderam ouvir aí no estúdio, gente, quem está em casa também. O produtor Luiz Vitor Lopes está lá do lado de fora e ele está relatando aqui para mim que está tendo muita confusão, a polícia está entrando em conflito com torcedores do Vasco, revoltados, com certeza, com essa decisão de hoje aqui do Conselho Deliberativo. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Fred. Essa pergunta do Eurico, se vai participar ou não, primeiro que o Euriquinho falou que prometeu a esposa, né? Então não pode... Tem que cumprir a palavra para a esposa. Mas não agora, dá para se resolver isso de alguma maneira, né? Agora ficou muito claro que quando termina a eleição no Vasco e o Campelo é anunciado como novo presidente, qual foi o primeiro grito dos torcedores ou dos conselheiros que estavam ali? Não foi Campelo. Não foi Campelo. Foi o quê, cara? Eurico, cara. Eurico, isso é assim, não conseguiram nem camuflar. Disfarçar. Gritos de Eurico e em seguida gritos de traidor. A manobra. Não, os apoiadores do Campelo gritaram Eurico e os rivais gritaram traidor. Seguinte, o resultado da nossa enquete... Né? Foi tudo na nossa cara, não foi nem manobra por debaixo do pano. Foi assim, ó. Assim, na frente de todo mundo. E vocês falam assim, estou incomodado. Fala, não pode sim, tá aqui no... Você tá sendo brando falar tá aqui no regulamento que pode. É revoltado, né? É pior, né? O torcedor tá se sentindo impotente, não pode fazer nada, não tem como reagir. Olha aqui a enquete que a gente propôs hoje sobre que time está melhor servido de camisa 9 no futebol brasileiro. A gente colocou como candidatos Fred, Henrique Dourado, Diego Souza e Borja. Venceu o Fred com 36% dos votos. Mais de quase 7.500 pessoas votaram na enquete. Bacana a participação. O Henrique Dourado, 35%. Encostadinho. Diego Souza, 16%. E o Borja, 13%. Mas tem uma diferença, eu acho. Por exemplo, o Fred, porque é realmente um grande centroavante, sempre foi. O Henrique Dourado foi pelo ano passado, então tem uma influência em votar nele. O Fred, 10 temporadas seguidas. Está fresco o negócio. Agora o Fred, Fred, sem dúvida alguma, é o melhor centroavante que tem no Brasil. O Diego é meio que um voto de esperança e o Borja também. O Diego, assim, é um grande jogador, que eu falei, é um grande jogador. Ele não é centroavante. Vai fazer essa função no São Paulo e o Tite convoca ele nessa situação, mas ele nunca foi um centroavante. E o Borja tem que provar esse ano. Bom, vamos amanhã, terminar.
ao longo de toda a programação do Sport TV, a gente vai destrinchar o que houve essa noite no Vasco da Gama. A gente vai contar com reportagens e comentários como é que foi o dia em que uma reviravolta mudou a história e manteve Eurico no comando. Calma aí, vamos ver se o Brant vai falar com a gente aqui. O Júlio Brant, candidato vamos lá, então, ao vivo. Derrotado. Fred Justo com o Júlio Brant. A gente está aqui para a coletiva. Olha só, a gente está ao vivo, Júlio. Reconhece a derrota. Qual foi o motivo principal para essa derrota, Júlio? Bom, o que aconteceu hoje aqui foi uma vergonha, uma mancha na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nos seus 120 anos jamais aconteceu da vontade do sócio que representa a voz de milhões e milhões de vascaínos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Jamais aconteceu na história do clube do desejo do sócio ser desrespeitado aqui no Conselho. Isso é uma vergonha para o clube, que se diz democrático, né? Uma vergonha para a nossa democracia. Afinal de contas, nós representamos o Vasco, é um clube muito grande, e ele é uma representação importante da sociedade brasileira. Aconteceu aqui do segundo lugar se juntar ao quarto lugar, que dizia Alexandre Campelo, se juntar ao Eurico Miranda, a quem se dizia ser contra e a quem tanto dizia querer tirar, se juntaram os dois para impedir uma real mudança dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas qual foi o motivo do racha entre você e o Alexandre Campelo? Porque eles falam, dão uma versão, vocês dão outra? Não, eu tenho que perguntar para ele, eu realmente não sei. Talvez a vontade de ser presidente, o canto, né, de ser entregue, né, para ele a presidência pelo Eurico Miranda, talvez tenha sido esse o grande encanto. O racha foi agora, mas você acha que essa ação já vinha sendo desenhada, orquestrada anteriormente? Eu não posso informar, eu não posso... enfim, aí tem que perguntar a ele, porque a traição veio dele. Então, ele é que tem que dizer quando ele começou a arquitetar essa traição. Agora, realmente, é muito triste a gente ver que nós trabalhamos, vou mostrar aqui, né? Essa chapa aqui, ela foi eleita por quase 2.000 sócios, com o discurso de tirar o Eurico Miranda do clube, com o discurso de tirar o euriquismo do clube. E um membro dessa chapa saiu da chapa para apoiar e ser apoiado pelo Eurico. Se vocês olharem o Conselho Fiscal dessa nova diretoria que foi empossada, que foi eleita agora, esse Conselho Fiscal é todo composto por membros do Eurico. O Conselho Fiscal, como a gente sabe bem, ele é o responsável por analisar as contas do clube. Ele é o responsável por analisar os contratos do clube e recomendar ou não ao Conselho Deliberativo a aprovação das contas. Quantos conselheiros, né? Nós teremos mais de 70 conselheiros. Pretendemos, claro, depois desse momento, é um momento duro, eu reforço que depois de ter sofrido esse revés, essa traição, nós montamos uma chapa para mostrar para o vascaíno a real intenção do nosso projeto. Aqui nessa chapa tem o nome do maior presidente da história desse clube. O presidente que mais ganhou o título na história desse clube. O presidente que mais honrou a presidência desse clube. Aos 94 anos, ele atendeu a um chamado meu hoje, para que pudesse vir aqui e ajudar a honrar a história do clube. O senhor Antônio Soares Calçada saiu de casa aos 94 anos, preocupado em preservar a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pensa em alguma medida judicial para essa eleição e continua nas próximas eleições ainda tentando ser candidato? Não, agora é hora de conversar, é hora de acalmar, né? Tem aí uma nova diretoria, o Vasco tem que continuar. O Vasco é um clube muito grande, então é preciso que a nova diretoria se estabilize e comece a ver os problemas que tem no clube. Afinal de contas, somos todos vascaínos e queremos o melhor para o clube. Então é importante que essa diretoria se desenvolva. E eu queria, claro, não deixar de mandar um recado para a torcida vascaína. Eu me emociono muito porque fui muito bem recebido pelo vascaíno, com carinho, crianças, idosos, senhoras, jovens, enfim. Todos os vascaínos do Brasil inteiro
me trataram com carinho, me trataram com respeito, me viram com uma esperança de mudança no clube. Isso não tem preço. Então eu não saio daqui de forma nenhuma derrotado. Eu consegui 20 milhões de amigos, 20 milhões de vascaínos que pensam como eu, que querem a mudança. E que desejam que o clube volte, que passe a ser um clube moderno e que entre no século XXI. O Vasco foi o primeiro clube a entrar no século XX. Precisa entrar no século XXI. Foi por isso que nós lutamos. Júlio. Aí então as palavras do Júlio Brandt, candidato derrotado no Conselho Deliberativo. A eleição ocorreu agora há pouco. Continua falando com os jornalistas aqui. Esqueça o processo eleitoral. É difícil, é duro, eu sei que é, mas é hora de pensar no Vasco. Né? É hora de pensar no Vasco. Então eu sei que é duro, né? Não é fácil você ver o seu desejo não realizado, ainda mais com uma manobra, vamos dizer assim, uma manobra não muito... uma manobra duvidosa, uma manobra dura de engolir, uma traição, né? A traição não foi para o Júlio, né? A traição foi para... E aqui o nome que mais se grita é o nome do Eurico. Então, infelizmente, o maior vitorioso da noite, eu tenho que reconhecer, foi Eurico Miranda. Ele foi o grande vitorioso da noite. O que essa vitória dele significa? Causou estranheza o Campelo ter, na noite anterior, de quinta para sexta, ter rompido a chapa de vocês e ter se lançado candidato? Você esperava um tipo de manobra? Não esperava, como ninguém esperava esse tipo de manobra. Causou sim uma grande surpresa. Quando eu gravei o vídeo de forma bem sincera. Estava em casa, gravei o vídeo de forma bem sincera, fiquei surpreso com o movimento. E a primeira coisa que eu fiz naquele momento, assim, na manhã seguinte, foi fazer o movimento que eu falei, ligar para o presidente Antônio Soares Calçada e dizer: presidente, eu perdi um vice e preciso ganhar agora um super, mega vice para que a história do Vasco não seja maculada. Infelizmente, eu vou sair daqui, vou ligar para ele, está acordado até agora, aguardando o resultado da eleição. Eu vou ligar para ele, claro, vou agradecer pelo gesto que ele fez, um gesto gigante. E vou dizer para ele o que eu vou dizer para todo vascaíno. A luta continua, nosso desejo de mudança continua, o desejo do vascaíno de mudança continua. Apesar da vitória hoje do Eurico aqui, na noite de hoje, nós vamos tirá-lo de lá. Né? Júlio, você disse... Pegou o microfone em determinado momento e falou: nunca desrespeitem os beneméritos do Vasco. Você acha que, de alguma forma, aquela coletiva que você deu na última sexta-feira acabou te prejudicando pelo que você já tinha se colocado como presidente? Não, de forma alguma. Aquela coletiva ela foi dada para tentar mostrar para o vascaíno um momento de dificuldade, o momento que vivia o clube, o momento de dilapidação que vivia o clube. Então, nossa intenção naquele momento foi de alertar ao vascaíno o que se passava naquele momento. Né? Venda de jogadores feitas de forma corrida, contratos sendo feitos de forma, enfim, não a melhores que nós entendíamos para o clube, denúncias sendo colocadas, nós pedimos à delegacia que apurasse denúncias, foi nosso trabalho, nós não tínhamos como apurar, então pedimos à delegacia que apurasse e decidimos fazer a denúncia em público. Então, acredito que não. Eu acredito que houve sim um movimento de apego, de vontade, de intenção de ficar aqui, e viu a fragilidade do outro lado e aproveitou-se desse momento para fazer o movimento. Você fez questão de cumprimentar o Campelo após a proclamação do resultado. O que você disse? Quais foram as palavras? O colega perguntando sobre o agradecimento que ele fez ao Júlio. E disse que dei sorte, desejei sorte a ele. Eu não cumprimentei o Campelo, eu cumprimentei o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso é muito diferente. É muito diferente. Não se trata de cumprimentar o homem, se trata de cumprimentar a instituição. Então, o meu gesto ali foi de preservação da instituição e foi de preservação do Instituto da Presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa foi a minha intenção. Júlio, você disse... Se sentiu traído porque não estava fazendo parte dessa gestão. De alguma maneira, isso aconteceu depois da união, dele não ter participado de todo o processo? Olha, nós tínhamos acabado de começar o processo. Quer dizer, como é que você está em casa e briga com a sua esposa? Você vai separar na hora que você começa a brigar? Claro que não, você começa a tentar reverter. Então, houve briga, então? Não houve briga, houve desentendimento, é um processo normal, como há em qualquer grupo. Não há unanimidade nunca. Então,
Então não houve briga, de forma alguma. A história do Eto'o foi uma delas? Não foi. A história do Eto'o a história do Eto'o foi um amigo que eu encontrei. Quer dizer, não foi de forma alguma, não foi um fato, né? Acho que já havia por trás a intenção de fazer o movimento político. Acho que sim. E aí foram buscando pequenos fatos para criar o movimento político. Essa que eu entendo dessa forma. Ou seja, não houve nada que justificasse uma mudança tão repentina, tão dura, tão grave. Houve sim um movimento político já estava sendo gestado e algumas coisas que justificaram esse movimento, mas algo que nada justificava, algo tão grave que pudesse colocar em xeque o desejo de quase 2.000 sócios e de milhões de vascaínos. Você classificou a vitória como sendo do Eurico. E o que essa vitória do Eurico representa para o Vasco? Eu acho que a vitória do Eurico hoje, à noite, representa para o Vasco a manutenção do status quo. A razão pela qual o Vasco continua sendo um clube que não avança, que não consegue ingressar no século XXI. A gente vê os nossos concorrentes com práticas de gestão modernas, com transparência, né, com a presença da imprensa aqui. Nós lutamos muito para colocar a imprensa aqui dentro hoje, porque eles não queriam que colocasse, né? Então essa era uma das coisas que a gente queria fazer. Abrir o clube, tornar o clube transparente. Então vocês vão continuar não entrando aqui, a dificuldade vai continuar existindo. Então o que existe é isso, a manutenção de práticas que nós queríamos ver fora do Vasco. Aí, então, as palavras do Júlio Brandt, candidato derrotado na eleição do Vasco, nesta madrugada de sábado, aqui na sede náutica do clube. Volto com vocês aí no estúdio.